Olá, olá, gente querida, gente amada, beleza? Seguimos firmes então nesta quarentena, neste isolamento, com muito aprendizado nesse novo momento da nossa existência, não é mesmo? Então, conversas de quarentena, chegando com o tema das constelações sistêmicas. E hoje a gente vai tratar de uma figura muito mal vista, o tal do ego. Sim, por muitas vezes a gente viu essa coisa, tem que matar o ego, ou a pessoa tem um ego muito grande, ou coisa parecida. Mas eu vou trazer para vocês um olhar a partir da ferramenta que dá um suporte, um alicerce, junto com a visão sistêmica para as constelações, que é a análise transacional. Vocês encontram um vasto material por aí, tem formação nessa área, é maravilhoso, tem terapeutas que atuam com análise transacional, recomendo desde já. Mas o que eu quero trazer para vocês é assim, um pouco mais sobre esta ferramenta. Ela é uma teoria que versa sobre a personalidade, ela estuda a personalidade, ela é usada na psicoterapia, nas terapias, desenvolvida, criada por Eric Berne, um psicólogo. Basicamente, é uma ferramenta de busca de autonomia, de crescimento pessoal, restabelecer o comando da vida, de assumir as nossas responsabilidades e as mudanças. Essa busca da autonomia está baseada em três capacidades humanas: a consciência clara, a espontaneidade e a intimidade. Consciência clara, que é uma leitura da realidade sem interferência de emoções, sem interferências de outras questões que possam dificultar, colocar um óculos que atrapalhe a leitura da realidade. A espontaneidade porque é a entrega para a vida, é o fluir, é aquilo que está acontecendo e é o que a gente tem que viver com alegria e com beleza. E a intimidade que é a qualidade das nossas relações, que é aquilo que se conquista quando a gente está muito feliz. Então essa intimidade é o que aprofunda as nossas relações humanas, certo? Então essas três capacidades e essa busca da autonomia, ela foi a base, né, o objetivo da análise transacional, desenvolver uma teoria sobre os estados do ego. Os estados do ego e todas as transações entre esses três estados do ego. São estados que a gente vive a todo momento, que a gente está sempre circulando por eles. O primeiro é o estado pai, o segundo é o estado adulto e o terceiro é o estado criança. Ok? Então esses são os três estados do ego e todas as transações e relações desses estados vão definir a nossa existência e a nossa realidade. Então vou desmiuçar um pouquinho. A figura do pai, ou também eu gosto de trazer mãe ou a autoridade, porque não é só o pai, tá? É que foi usado esse termo para distinguir. Então é o P, o A e o C. Eu botaria autoridade, mas aí ficaria autoridade adulto, não combina. Aí, ok, eu aceito o pai, que é o que vocês vão encontrar em toda a literatura, mas não é sempre, não é o pai, aquele pai que a gente conhece, né? Mas uma figura, o estado do nosso ego pai dentro da gente. E ele foi formado quando nós, enquanto criança, observávamos os adultos, o pai, a mãe, ou figuras, ou padre, ou traficante, ou pastor, ou professor. A gente observava que ele é regido e que ele tem algumas normas, algumas regras de conduta, alguns valores. E esses valores é importante a gente aprender para nos relacionarmos com eles e para conseguir viver nesse mundo. Então essa figura do pai é o que reproduz os nossos pais, as figuras de autoridade. A criança, o estado criança do nosso ego, ele está relacionado com aquele período, desde a concepção até boa parte da nossa infância, que construiu as nossas emoções, os nossos vínculos afetuosos, afetivos, todas essas vinculações que vão constituir essas características da nossa criança interior, como se chama.
Repetindo, estado pai, estado adulto, estado criança. E o adulto é o estado de presença, do aqui e agora, da razão, do conhecimento, da lógica, dessa consciência clara, digamos assim, ao momento que a gente está vivendo. Então, nesses três estados que a gente vai um pouco mais. O estado pai é o pensar, o estado adulto, o agir, e o estado criança é o sentir, ou reagir também. Então, pensar, agir, sentir. São tudo características nossas. Nós atuamos nesses três estados. A figura do pai, o estado pai do nosso ego, ele se manifesta tanto como protetor como um crítico. São duas figuras. Porque como ele guarda as crenças, os valores e toda uma moral, né, sem discutir ela, ele está preso ao passado, ele está preso nessas relações. E essa figura positiva do protetor é aquilo que a gente precisa, de alguma maneira, um caminho, uma orientação. A criança precisa desta figura protetora. Mas ele também pode se tornar crítico demais, e aí nesse sentido rígido e opressivo. Então, quando a gente está em situação de liderança, de condução, onde a gente está dando aula ou fazendo uma palestra ou atendendo alguém, a gente está numa situação muito sempre manifestando esse estado do ego pai. E aí que a gente pode ser tanto duro quanto uma figura mais maleável e mais protetora. Então esses dois estados estão muito presentes. E a criança, a gente tem ela tanto numa condição de livre, criança livre, ou a criança adaptada. A livre é essa completamente espontânea, ela só faz, não vê nada, ela não pensa, ela só sente. Gosto e não gosto, reage e está tudo certo. Né? Esse estado criança nosso assim, mais livre e liberto. E a criança adaptada é aquela que de alguma maneira criou estratégias de sobrevivência, né? Então ela vai ficar mais dependente, mais submissa aos outros, porque ela sabe que ela precisa tudo. E aí esse estado criança ou livre ou adaptada é o que constitui esse estado criança do nosso ego. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui, nesse momento, é que nós estamos sempre cambiando de um para o outro, sempre trocando, e às vezes dois ao mesmo tempo. O estado pai e o estado criança muito fortes hoje, a gente pode ver pelo mundo, né? No mundo que a gente está vivendo. Eu não posso desassociar, por exemplo, ou olhar para o nosso presidente da República e ver ali uma figura do pai crítico. Aparece muito como uma disciplina militarizada, como o fundamentalismo, né? No sentido desse conservadorismo que aparece nessas instituições, tanto religiosas, militares, e que o nosso presidente reproduz. Né? Então é muito forte esse pai crítico nesta figura, e é muito forte também essa figura adaptada, sem responsabilidade nenhuma da criança, onde ele não assume as responsabilidades sobre o momento que a gente está vivendo, sobre essas mortes na pandemia, sobre a questão ambiental, não assume. Então, são dois estados constantes. E aí fica nesta constância, porque esses dois estados também a gente chama de triângulo de manipulação, que é essa criança manipulando e esse adulto exigindo o tempo todo. A figura rígida como um protetor. Então ele vem como um protetor austero, e aí vem a figura do que a gente chama de salvador, uma personagem nova. E a figura da vítima. Então a gente consegue ver, né, nesta figura, por exemplo, que eu citei, estas duas forças assim do mito, o salvador da pátria, e a vítima. E as pessoas que o seguem, na mesma medida, a grande maioria, com estas mesmas manifestações, essa mesma vinculação de projeção. Isso é uma análise da realidade que eu estou fazendo a partir da análise transacional e das transações que acontecem. Porque é o meu olhar em relação à comunicação. Eu me comunico e estabeleço relação com o mundo e posso fazer estas avaliações. O que eu quero trazer mais para vocês agora? Isso tudo eu trago e lembro que nós criamos a nossa própria realidade. Agora eu consigo ter esse olhar em relação ao mundo, ao presidente. Antes eu não conseguia ter, porque eu reagia como criança, ou reagia muito pela figura desse pai crítico. Era muito forte isso na minha vida, porque era muito mais inconsciente.
Com o trabalho sistêmico, com o trabalho terapêutico que eu desenvolvo, que eu faço comigo, com a minha busca de desenvolvimento, de crescimento, eu estou me apropriando cada vez mais da minha autonomia, que é essa grande palavra que a análise transacional traz. O meu crescimento é minha autonomia em relação ao mundo. É assumir todas as responsabilidades como adulto da minha vida e da minha existência. Isso tem me dado um lugar e uma tranquilidade muito grande de perceber quando esses estados se manifestam e poder escolher como adulto. Quando a realidade se apresenta para mim da forma como ela vem, eu posso escolher em qual estado eu vou lidar com a realidade. Eu talvez não possa escolher, muitas vezes, em qual estado que eu vou sentir ou perceber na comunicação, na relação com aquela situação, porque eu percebo e reajo ao mundo a partir daquilo que eu tenho dentro da minha psique. Vou trazer um pouco mais sobre a análise transacional relacionado ao que a gente chama de script de vida, que é o roteiro que determina essa realidade, que cria a nossa realidade, que é aquilo que a gente sente. E esse roteiro, eu chamo ele de um software, é um softwarezinho, é um programinha. Então a gente foi programado da concepção até os 5 anos, através das primeiras experiências e com a herança do inconsciente do nosso pai e da nossa mãe também. Ok? Então nós recebemos esse script infantil e ele vai nos ajudar a ser feliz, a pertencer durante essa fase. Então a gente aprendeu desta maneira, que era o recurso. Por exemplo, a criança chora e imediatamente a mãe dá o colo. E aí ele associa a recompensa. Então eu mostrei que faltava algo e recebi algo. Aí de repente, em vez de receber um colo e um carinho, ela recebe um doce ou uma reprimenda. Então ela vai construir esse script a partir destas relações. Criou um hábito pela repetição do comportamento. Então assim, se ela receber um doce, possivelmente na vida depois ela vai associar isso. Eu preciso de algo, eu reclamo, ou eu choramingo de alguma maneira sutil, estratégica, e aí eu ganho um doce. E aí a pessoa pode se tornar uma comedora de doce, compulsiva. Ou quando não tem, ela se torna amargurada, raivosa, e aí ela pode desenvolver doenças do fígado, diabetes e rancor, e enfim, do coração. Só um exemplo de como esse script ele vai se construir. Ok? Entre os 0 e 5 anos, esse básico. Entre os 5 e os 8 anos, se constrói o que a gente chama de mandatos, que é um conteúdo desse script relacionado às mensagens negativas. Não seja assim. Não seja perfeito, não seja perfeccionista, não seja amável com as pessoas, não seja feliz, não seja abundante, tu não pode ter dinheiro. E isso fica ali, registrado no software. Ali está um mandato. E entre os 13 e os 12 anos se formam também o que a gente chama de contramandatos, que são contra porque são ordens, são mandatos mais impostos. Seja isso, se esforce, faça aquilo. Tu tens que ser bom, tu tens que ser carinhoso, tu tens que reprimir o teu prazer. Não pode ter desejo de prazer, é um mandato. Tu tens que reprimir, aí vem o contramandato. Então a gente tem tudo isso que foi formado. E o que é a autonomia? O que é o desenvolvimento e o crescimento? Mudar esse software, é aperfeiçoar esse software. A autonomia e o crescimento é isso. A gente não pode fugir desta construção, mas a gente pode melhorar quem a gente é. Por isso que as experiências da vida nos trazem toda a possibilidade de crescimento. Quando a gente recebe as reações em relação a uma cena crítica. Eu vi alguém batendo em alguém. Eu vou pegar uma coisa mais leve, né? Uma pessoa batendo num animal. Eu posso reagir como um pai crítico, gritar com ela, ir lá correndo e impedir ela, porque eu não aceito violência. Protetivo, tal, duro. Ok, essa é a norma. Na violência não é bom. Ou posso fazer um escândalo, uma gritaria, e chorar e denunciar para todo mundo que essa pessoa está sendo cruel, e aí vem toda uma vítima. Ou como adulto, eu posso olhar para aquilo e me aproximo daquilo, não deixo de me relacionar com aquilo, mas eu ajo de uma maneira cautelar para entender por que está acontecendo aquilo. De repente aquela pessoa
pode estar num estado muito grave, de uma crise. Ela pode ter sido atacada por um bicho, ela pode ter um trauma em relação a isso, mas eu não sabia. E nos outros estados eu não poderia saber. Como é que eu posso? Porque eu, enquanto adulto, olhei e disse assim, opa, se isso me tocou, eu posso ir um pouco mais além. Se não me tocou, eu fico na minha. E se me tocou, vou lá, me faço presente e vejo de que maneira eu posso interferir. De que maneira eu posso agir nessa situação sem alterar o destino e me meter no destino destas pessoas. Um exemplo disso, de agir como um adulto. Lembrando, ego é persona, é personalidade e personagem. E essas relações, essas tramas, essas transações, que são comunicação na análise transacional, elas são uma descrição muito de dramas. Então, nas constelações, nós buscamos não dramatizar as coisas. O teatro a gente busca dramatizar para buscar pontos de vistas diversos. E a gente sabe que todos esses dramas são jogos. Jogos de sobrevivência, jogos psicológicos dessas duas figuras, tanto do pai quanto da criança. Isso consome uma energia psíquica enorme, nos tira da realidade e nos esvazia e nos cria só cada vez mais emaranhamentos. Quando eu vejo uma situação difícil ou uma pessoa difícil, o que eu faço? Eu percebo hoje que meu corpo reage e aí eu atendo o meu corpo. De princípio, primeiro eu atendo meu corpo, eu busco uma respiração, me conecto de novo comigo mesmo, com a minha realidade, com a minha presença, fico numa atenção plena e aí eu digo internamente, eu como adulto, como eu lido com isso? Essa é a grande frase para mim. Atenção plena. Exercício de respiração, maravilhoso, eu poderia fazer aqui, mas busquem, né? Tem muitos exercícios de respiração para estar consciente no corpo. Isso nos mantém cada vez mais no estado adulto. E aí nós sim podemos cocriar a nossa realidade mais amorosa. Sim, nós podemos cocriar ou criar a nossa realidade, olhar para tudo que está acontecendo, tomar no coração e dizer assim, tudo bem, tem aprendizado aí, sim. Eu não estou me resignando, eu estou olhando de uma forma adulta e aceitando isso como um momento que eu tenho que crescer e que aprender, certo? Então eu não caio nos jogos psicológicos, eu não caio nessa dramatização e eu tenho a oportunidade de ir mais fundo naquilo e poder acessar o que provocou isso, qual é a frase que vem, que frase que está lá impressa no meu software, lá no mandato e contramandato do meu script. E quando eu identifico isso, eu trago a luz e ressignifico e reprogramo. O trabalho terapêutico é fantástico para isso, ele ajuda muito, muito, muito mesmo. E quando ele não dá cabo, as constelações podem aí resolver com mais precisão naquilo que de repente o trabalho terapêutico não deu conta. Fazer terapia é muito importante, não só para tratar e curar dores e feridas. A dor e o sofrimento nos dá caminhos, nos traz a consciência desta realidade, daquilo que eu preciso, nos ajuda a identificar onde estão estes mandatos, esses contramandatos e poder ressignificá-los, certo? Poder agir de uma forma adulta e madura o tempo todo, poder lidar com todas as dificuldades e as crises como algo a ser tratado, reconciliado dentro do nosso sistema familiar e da nossa vida, com amor, com compaixão. Eu olho e faço uma análise da realidade, mas eu não caio na minha rebeldia inconsequente nesse sentido. Ela me ajuda a olhar, mas eu vou conservar a minha energia e colocar ela onde é que eu posso ser mais efetivo dentro desse sentido. Nós precisamos aí de muito mais participação, participar mais de grupos, de relações. As pessoas precisam fazer mais arte, as pessoas precisam fazer terapia não para curar e tratar as feridas, mas para se conhecer melhor. Nós precisamos de convívio social e humano para aprender a se relacionar. A arte é uma ferramenta fantástica para isso, mas isso a gente trata em outro momento, ok? Então, espero que tenha sido bom para ti e para a tua vida, e eu espero que cada vez mais eu possa me relacionar de adulto
para adulto com vocês, em conexão com o momento presente, com a vida e com a realidade, usufruindo com amor, porque a vida flui no amor. Muito gratidão.